Bom, vamos lá então, gente. Eu queria chamar ao palco as nossas convidado. Por favor, Maria Adelaide Amaral, chega mais aqui no palco da Feira do Livro. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Por favor, pode se acomodar. Ivan Ângelo, grande Ivan. Palmas para o Ivan Ângelo. Seja muito bem-vindo. Ali, pode sentar ao lado da Maria Adelaide, por favor. E para fazer a mediação, nós teremos a grande Marta Góes. Marta, seja bem-vinda. Palmas para Marta. Seja muito bem-vinda, por favor. Pode sentar. Segunda Marta, que faz mediação hoje, nessa manhã. Marta é uma jornalista incrível, um texto delicioso, uma conversa também muito fascinante, como vocês vão ver agora. Uma entrevistadora que acho que não tinha o melhor nome para cuidar dessa conversa aqui com vocês. A Marta escreveu inúmeras reportagens e uma peça sobre a Elizabeth Bishop, que é uma maravilha, um porto para Elizabeth Bishop. Tem várias peças, né, Marta? Quantas peças você tem publicadas? Microfone, por favor. Seis peças. 6 peças. Não é uma obra tão extensa. E ainda escreveu como coautora a biografia da Fernanda Montenegro. Nada mais. Sua história. Legal, Marta. Então, estão lá nas suas mãos. Muito obrigado, viu? Tá bom. Então, olha, queria agradecer enormemente pelo convite. É uma honra estar aqui, como vocês podem imaginar, com 2 autores roubando as palavras de um amigo, Humberto Werneck, também escritor, 2 escritores puro sangue. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre eles e logo a gente passa para a entrevista. A primeira hora é das respostas deles, da entrevista, e depois vocês vão poder também perguntar a eles o que vocês quiserem, tá bom? Então, vou começar pela Adelaide. Adelaide Amaral nasceu em Portugal, chegou ao Brasil aos 12 anos. Trabalhou na editora Abril, pesquisando e escrevendo para coleções como Os Grandes Pensadores e Teatro Vivo. Sua primeira peça, A Resistência, de 75, ganhou o prêmio do Serviço Nacional de Teatro, que era o mais importante da época, mas foi proibida pela censura. A estreia foi com a segunda peça, em 78, Bodas de Papel, um retrato da classe média ascendente nos anos do milagre. Ele deu o prêmio Molière. Mais perto? Adelaide escreveu muitas peças inesquecíveis, entre elas um musical, Chiquinha Gonzaga, O Abre Alas, De Braços Abertos, Querida Mamãe e Intensa Magia. Na televisão, a partir de 97, escreveu 10 novelas, entre as quais Anjo Mau, Tititi, Sangue Bom. Estreou minisséries inesquecíveis, A Muralha, A Casa das 7 Mulheres, Um Só Coração, JK. Estreou na literatura em 86 com o romance Luísa, premiado com o Jabuti. O segundo foi A Meus Amigos, de 92. Ambos acabam de ser relançados pela editora Instante. Desde 2020, ela ocupa a cadeira 35 da Academia Paulista de Letras. Ivan Ângelo nasceu em Barbacena, em Minas Gerais, e se mudou na adolescência para Belo Horizonte. Em 65, em São Paulo, fez parte da equipe fundadora do Jornal da Tarde, onde trabalhou por 40 anos. Disse numa entrevista que foi para o jornalismo porque era um jovem sem profissão que não sabia fazer nada, além de escrever. O livro A Festa, de 1976, é considerado um divisor de águas no romance brasileiro, pela inovação e pela contundência. Publicou também, entre contos, novelas e romances, A Casa de Vidro, A Face Horrível e Amor, prêmio Jabuti de romance de 95. Ivan é, além disso, um grande cronista. E publicou regularmente no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, e na revista Veja, São Paulo, a partir dos anos 90. Em 2023, lançou pela Companhia das Letras Vida ao Vivo, sobre um magnata da TV que invade o horário nobre da novela das 8 e faz da sua história pessoal a atração. Vamos começar por esse enredo incrível. Ivan, você disse que Vida ao Vivo é um livro sobre a impunidade.
Você saiu em busca de um personagem para esse tema, ou o personagem do magnata é que o levou a esse tema? Olha, primeiro eu pensei em dar voz a um tipo de personagem que é um pouco raro na literatura brasileira, que é o milionários. A nossa literatura se preocupa muito com trabalhadores, pobres, retirantes, pessoas muito desprotegidas. E eu queria botar para expor um pouco a cabeça de um magnata, um bilionário, dono de várias empresas e também dono da maior rede de comunicações no país fictício que está lá. Mas, então, a personagem que eu acho que cresceu com o livro foi a personagem feminina, que ela não aceita impunidades, não aceita anistia, não aceita, digamos, que os criminosos não paguem por seus crimes, e ela vai em busca do seu algoz. Então, ela cresce à margem dessa fala desse magnata. Vai indo, ela toma lugar de protagonista, que era o protagonista, o magnata. Acaba sendo a mulher empoderada no fim da história. Tá bom, nós vamos voltar a ela mais adiante. E, Adelaide, você comentou que no teatro e na televisão, eventualmente o seu personagem vem de uma solicitação externa, mas você só consegue escrever sobre ele se você se apaixonar. É isso aí. E eu queria que você comentasse um pouco isso e de onde vêm os seus personagens quando você os propõe. Realmente, eu comecei minha vida, digamos, a minha carreira no teatro, efetivamente, em 78, quando o Bodas de Papel foi montado. E, a partir daí, eu tive milhões de solicitações. Eu achava que eu não era capaz de dar conta disso, porque eu só falava sobre mim, na verdade, e sobre o universo ao qual eu pertencia, que era o universo das redações. Então, da Abril Cultural, aquelas pessoas todas, para mim, eram o mundo e continuam sendo o mundo. Ainda hoje, eu sou muito grata à nossa familiaridade, fraternidade, convivência. Essas pessoas continuam na minha vida, não só fisicamente, as que não se foram, mas, efetivamente, assim, como modelos extraordinários. E eu dei tantas voltas, acabei exatamente caindo no mesmo. Depois de tantos anos e tantas idas e vindas pela televisão, eu acabei, ao ponto de partida, já eu conto para vocês, mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. A primeira peça que me foi encomendada, assim, digamos, foi Chiquinha Gonzaga. Ninguém sabia nada sobre Chiquinha Gonzaga na época, ninguém sabia nada. Havia 2 biografias, 2 de 2 parentes dela, absolutamente chapa branca, absolutamente... Eu falei, quando o Osmar Rodrigues Cruz, que era diretor do Teatro Popular do SESI, fez a encomenda e me deu essas 2 biografias, eu falei, mas essa mulher é muito chata. E eu duvido que uma mulher tão notável como ela, numa época absolutamente improvável para a mulher se destacar na sociedade, se destacar como compositora, como música, eu falei, impossível que essa mulher seja só isso. Essa mulher foi muito mais, e ela foi muito mais transgressora do que está escrito aqui. Porque a família evidente sempre encobre, e sempre encobre o melhor. Ou seja, todo mundo é virgem, ninguém traiu, ninguém fugiu de casa, todo mundo era aceito na sociedade. Não é verdade. Isso não é verdade hoje, não era verdade no século XIX. E não era verdade também pelo fato da Chiquinha Gonzaga. A mãe dela era uma pessoa negra. Ela não é só por isso, porque até que naquela época, digamos assim, o pai dela era general do exército e tal, o padrinho de casamento dela foi o Duque de Caxias, digamos assim. Ela pertencia a uma boa classe social. Mas, de qualquer maneira, eu falei, eu não acredito e não quero escrever sobre essa mulher. Então, eu fui à procura, liguei para os críticos de música popular brasileira dos jornais, e alguém foi o Tinhorão. O Tinhorão me disse, essa mulher
está sendo pesquisada por uma menina chamada Edinha Diniz. Lá fui eu para o Rio de Janeiro, atrás da Edinha Diniz. Eu falei, me fala sobre essa mulher, porque eu quero escrever sobre ela, mas desde que seja muito interessante. Aí eu fui à luta, claro que eu fui à luta, e junto com a Edinha comecei a ler uma série de autores da época, contemporâneos da Chiquinha, onde ela aparecia, eventualmente, sobretudo na biografia do Arthur Azevedo. E aí eu construo. E, a partir do momento que eu descubro quem é essa mulher, eu me apaixono totalmente. E foi assim, não só em Chiquinha Gonzaga, como foi na Chanel. Quando chegaram à minha casa pedindo uma peça sobre a Chanel, eu falei, gente, mas nem conheço essa senhora direito. Esse não é o meu mundo, sabe? Não é o meu universo da moda. Mas aí passou a ser, entendeu? Porque o Ulisses Cruz, que era seria o diretor do espetáculo, estava com uma biografia, entre outros livros sobre ela, estava com uma biografia do Luquino Visconti. E eu falei, o que você está fazendo com essa biografia do Luquino Visconti? Ele falou assim, eles foram grandes amigos. Ele ligava no meio da noite para ela e vice-versa, ficavam conversando, amigos íntimos. Eu falei, bom, então, se essa mulher foi amiga do Luquino Visconti, deve ser uma pessoa interessante. E, a partir daí, eu fui pesquisar. E me apaixonei por ela. Claro que ela era uma bitch. Ela era uma filha da puta, com todo respeito. Mas, realmente, ela virou para mim, com todas as controvérsias e com todas as contradições, ela virou para mim uma figura fascinante. A partir do momento que eu acho que ela é uma figura apaixonante, eu me apaixono e me jogo. Tanto faz se foi eu que tive ideia ou não foi. É assim, porque eu não posso, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. E, Ivan, eu achei muito... Quer comentar a resposta dela? Muito merecido, né? Eu achei curioso ler que o livro A Festa, a Fagulha, foi um movimento de câmera que você viu num filme do Fellini, e que isso te sugeriu uma estrutura e que acabou gerando a festa. Pode contar um pouco como é que um movimento de câmera pode sugerir um romance, se a fagulha? Perfeitamente. É que a minha geração foi muito ligada em cinema, né? Nós participamos do Centro de Estudos Cinematográficos de Belo Horizonte, foi um núcleo de crítica muito forte em Minas Gerais nessa época, mas o cinema ele tinha oferece soluções formais para escritores que as pessoas ficam presas a um roteiro. Eu fico mais fascinado com o que faz o cinema ser cinema, não é o roteiro. Então, esse movimento de câmera do Fellini é no filme Il Bidone. Ele entra numa festa e a câmera narra a festa sem se prender a nenhum personagem. Ela passeia pela festa. Pega uma frase aqui, outra frase ali, um sorriso aqui, uma bebida ali, um copo que cai. Enfim, é uma câmera andando. E eu tive a ideia de fazer um livro, uma parte que seria a festa, também com essa dinâmica, né? Mas antes eu falava, quem vai a uma festa? Pessoas, personagens. Então eu precisei relatar primeiro, contar primeiro 7 ou 8 histórias sobre quem eram as pessoas que iam à festa. Quais eram os dramas, quais eram as expectativas delas com as outras pessoas, com a festa. Enfim, a história pessoal. No capítulo que se chama Antes da Festa, essas pessoas têm uma intervenção maior, elas se comunicam, né? E depois da festa eu elimino a festa, porque seria uma narrativa, cinematográfica, muito complicada, muito grande, para contar alguma coisa durante uma festa. E eu eliminei, botei antes e depois da festa. Depois da festa, eu chamo de destino das personagens. As páginas remetem a textos e situações anteriores, e a narrativa fecha com o fim da festa. A direita do comando de caça aos comunistas invadindo a festa, quebrando tudo. Isso foi inspirado na peça de teatro que teve aqui em São Paulo, em que o CCC invadiu o teatro e quebrou os atores, quebrou as cadeiras, quebrou o público. Roda Viva, do Chico Buarque. Enfim, eu tenho relações de narração
com vários outros gêneros, né? Também pintura, às vezes música, mas é outra história. Sim. E não, você já afirmou isso, que seus romances são cuidadosamente planejados. Adelaide, na dramaturgia, também trabalha com muito planejamento e cálculo, né? E eu queria saber qual é a parcela de engenharia na criação de vocês, né? O que é engenharia, o que é voo, né? Você quer falar sobre isso, Adelaide, começar? Adelaide fala primeiro. Deixa eu só, para mim é irresistível. Quando você falou sobre a festa, eu vi o filme do Hugo Giorgetti, que fez sobre o teu livro. E eu acho incrível, porque a arquitetura do filme é a mesma, ou é bem semelhante ao livro. Você lembra disso? Não. Faz muitos anos, né? Foi de 1989. Uhum. Mas eu achei uma coisa extraordinária. É a câmera. A câmera fica parada e tudo vai acontecendo, vai. Como eu disse aqui, eu acho que as pessoas elas veem o cinema como uma narrativa de uma história. Eu vejo também como uma estrutura de uma narrativa. Aí são nossas divergências, né? Mas a sua pergunta era sobre se foi tudo planejado. É sobre a parcela da criação literária, que é uma engenharia, né? Um cálculo, uma programação para o resultado final. Tanto esse A Festa, quanto até um livrinho simples, como um Pode Me Beijar Se Quiser, que eu fiz um romance com personagens juvenis. Eu acho que depende tudo de uma engenharia, como você fala. Eu tenho, por exemplo, esse romance Vida ao Vivo, depende muito de uma engenharia, de uma criação que vai buscar... todo mundo que faz é porque é uma história de suspense. Quem faz uma história de suspense tem que ter, não sei se a Maria Adelaide concorda, tem que ter um final já preparado. E você vai construindo de trás para frente. Você vai abastecendo aquele final com coisas que aconteceram antes. Você não pode fazer um romance de suspense, de policial, por exemplo, capítulo por capítulo, em sequência, porque você é atropelado pela narrativa, pela necessidade de um final, digamos, surpresa, ou de um final que amarre toda a história. Você tem que amarrar antes para fechar, né? É assim que se faz um roteiro de um espetáculo de televisão, é assim que faz. Você tem que ter um planejamento, que ela chama de engenharia. Eu trabalho assim, a Maria Adelaide também, para fazer os seus textos, seja de teatro, seja de televisão, depende de uma engenharia. Não é escrever a sabor, né? Não, principalmente no audiovisual. Audiovisual, quando você produz para televisão, aí realmente você tem que... Agora, é claro que... Mas é interessante, assim, acho que na minha obra literária, que é muito pequena, tanto em Luísa quanto em Aos Meus Amigos, porque eu tenho mais 2 livros lá, eu tenho Bruxo e Estrela Nua? Estrela Nua. Mas, de qualquer maneira, os mais importantes são a Luísa e Aos Meus Amigos. Eu comecei sem saber onde eu iria parar. Mas isso também é uma falácia, porque, na verdade, a gente está contaminado por tudo que leu, por tudo que assistiu. O Manuel da Costa Pinto estava me perguntando outro dia, você percebeu que esses 2 livros eles falam sobre uma pessoa ausente? Uma pessoa que não está, que ela, em nenhum momento ela tem voz. Não, eu falei, ela tem voz só na trivialidade da agenda dela, né? em que entre um tapeceiro e qualquer problema com a funcionária, ela cita um verso de uma música que está em voga, inclusive Roberto Carlos, que tem tudo a ver com aquilo que ela está vivendo, mas ela realmente não se manifesta. Então, eu construí esse livro com várias vozes, ou seja, ela é descrita através do melhor amigo, da melhor amiga, do amante, do chefe, do marido, e você não sabe quem ela é. Você vai construindo a Luísa que você quer a partir dos depoimentos. No caso dos Meus Amigos, mas eu não pensei nisso.
Eu não pensei nisso. Eu fui escrevendo, sem a menor... sem pensar na estrutura. E isso aconteceu também, porque muito movida pelo impulso, com os meus amigos, embora ele tenha uma estrutura, tenha uma forma literária totalmente diferente. Mas ele também parte de um Léo, o Léo que se matou, o Léo que reúne em seu velório todos os amigos que se dispersaram, que se perderam nos últimos anos. Ou seja, ele começa nos anos 70 e termina em 1979, quando ele se mata. Eu não posso dizer muito isso, aliás, eu já disse, né? Então fudeu, desculpa. Porque nem todo mundo acha que ele se matou, que foi acidente. Então, é verdade, o pessoal da família já me chamou a atenção sobre isso. E eu respeito, eu tenho que respeitar, embora eu não respeite muita coisa. De qualquer forma, assim, no final eu tenho. Mas eu falei, Manuel, vem cá. Mas, se você pensar bem, a estrutura de Luísa é muito parecida com o Quarteto de Alexandria. Com a diferença, porque cada um... E tem uma frase do Baltazar que é: tudo é verdade sobre todos. E tudo aquilo que eles dizem de Luísa é verdade a respeito dela. Eu falei, com a diferença que a Quarteto de Alexandria são volumes. São volumes. E aqui são capítulos. É muito mais... Quer dizer, no meu caso, eu nem me comparo ao Lawrence Durrell, que eu acho maravilhoso. Era um dos meus escritores favoritos. E também é um autor de geração. Eu me lembro que, nos anos 70, a gente lia muito nas redações o Quarteto de Alexandria. Me lembro que, no final dos anos 70, a gente lia muito o Jorge Semprún. A gente lia toda a obra dele, que tinha tudo a ver com aquilo que a gente estava vivendo. Mas, assim, a literatura, por incrível que pareça, de teatro, de audiovisual, de minissérie ou de novela, eu acho que é a forma em que realmente eu me deixo levar. Eu vou falar, mas isso, na verdade, que me deixa levar, eu acho que eu estou me deixando levar, mas, na verdade, eu estou contaminada por tudo que eu li, por tudo que eu vivi. É isso. Mas eu acho apaixonante. A única coisa que eu lamento é não ter escrito mais romances, não ter me dedicado à vida literária, porque, se eu estou aqui, fiz minha vida e me dediquei ao teatro, depois à televisão, é graças à minha paixão pela literatura, que começou antes do teatro. Eu comecei muito cedo a ler e muito cedo a descobrir o prazer da leitura. Então, eu posso dizer que na merda total que foi a minha infância e a minha adolescência, aquilo que me criou, aquilo que me formou, eu me formei com os livros. Olha que privilégio! Eu me formei com a Simone de Beauvoir na minha adolescência, no final da minha adolescência. Isso foi um privilégio. E foram eles que me educaram, porque meus pais estavam ocupados com problemas de sobrevivência. Eu era imigrante, morava num bairro operário, a vida era dura. E eu viajava, voava nos livros. Então, eu até deveria ter escrito mais livros, mas assim, quer dizer, foi tão grande a solicitação do teatro na televisão que você acabou... Acabei. Eu tinha vontade, mas não tinha tempo. Então. Mas agora vai dar. Sobre esse começo, né, como vocês se aproximaram da literatura, né, a Adelaide aproveitou a distração dos adultos e mergulhou nos livros, e o Ivan, eu já ouvi uma menção, Ivan, a qualidade da escola pública que você frequentou e ao ambiente literário de Belo Horizonte, né? E eu queria saber a importância a influência desse ambiente encorajador, assim, na sua estreia literária. Eu acho que a gente é formado pelos livros que leu, como a Maria Adelaide já falou. A escola que incentiva a leitura, como acontecia nos anos da minha infância, a gente tinha uma escola pública, eu estudava em escola pública, com uma biblioteca franqueada a todo mundo. Quem quiser vai lá, pega livros, devolve um dia, 2 dias, 3 dias. Era uma biblioteca rica, porque o sistema educativo nos anos 40, 50, quando eu frequentei, era bastante voltada para personagens literários, histórias literárias.
A gente tinha que, por exemplo, memorizar poemas enormes e memorizávamos com gosto, né? A gente escolhia autores para ler, não era só uma coisa diretiva. Então, era muito bom esse ambiente. E o ambiente literário de Belo Horizonte também era muito interessante. A gente tinha autores famosos que, pelo menos da geração um pouco anterior à nossa, que era do Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e outros, Otto Lara Rezende, era uma geração que nos desafiava, porque eles foram para o Rio de Janeiro, tornaram-se sucesso no Rio de Janeiro devido ao que eles escreviam. Não era influência ou apadrinhamento de ninguém, era produção literária deles, né? Então, isso nos estimulava muito. E todo mundo que começa, pelo menos em Belo Horizonte, assim, nas letras, faz um grupelho literário, faz uma revista, edita essa revista, publica contos, poemas, e críticas e comentários e tal. Então, é uma maneira de exercitar. A revista Complemento era essa? A nossa chamava-se Complemento. A da Humberto chamava-se História, né, Humberto? E a do Fernando Sabino chamava-se Edifício. Não? A de Edifício foi da geração que veio depois. Logo depois. Quer dizer, sempre tem uma revista, um grupo produzindo. E esse ambiente é estimulante, porque um desafia o outro a fazer melhor, né? E os concursos de contos, né? Até a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu era garoto, tinha 15 anos, tinha um concurso permanente de contos da Prefeitura de Belo Horizonte, não pagava nada, mas publicava no jornal maior da cidade, que era o Estado de Minas. Eu ganhei algumas vezes, e o cara, que era o professor Mário Matos, falou assim: olha, vou te falar, você para de escrever, né? Não manda mais, e vai se aprimorar, porque o que você está ganhando aqui, você vai ter que aprimorar para ser um autor muito melhor. Não digo que seja ruim o que você está fazendo, mas era um garoto de 15 anos, tudo era bom. Então, com 18 anos, eu já tinha uma obra literária. Mas aí eu rasguei tudo, né? Tudo, e comecei de novo. Aí, envolvido com um grupo literário, que esse clima de desafio é muito estimulante, e resultou num primeiro livro, cujo primeiro conto, um conto publicado nessa revista literária, me estimulou a fazer um outro. Fiz um outro livro que se chamou, editado junto com o Silviano Santiago, que chamou-se Duas Faces. Sim, ele ganhou um prêmio Cidade de Belo Horizonte, era o prêmio da Prefeitura para obras inéditas, e, a partir daí, eu fui voando. E, Adelaide, embora você tenha tomado a iniciativa, né, de mergulhar na leitura, você teve também você mencionou, né, um grupo de amigos que te estimularam, e, em especial, um amigo, né? Exatamente, o Décio Bar. O Décio Bar, conheci o Décio Bar. Qual foi como é que ele agiu? Eu conheci no teatro, desculpa, o teatro Falho, bom. No Colégio Estadual de São Paulo. Ele estava no terceiro científico e estava no primeiro clássico. A gente se conheceu no intervalo, fez amizade e ficamos amigos até ele morrer. Eu sempre digo que ele foi meu mentor intelectual, porque eu lia muito e lia de tudo. E havia um autor nos anos 50 que se chama Pitti Grilli. Quem é que lembra dele? Pitti Grilli. Eu lia Pitti Grilli, mas eu lia muita merda também. Eu lia muita poesia ruim. Eu fazia muita poesia ruim também. E ele me disse, é uma merda. Ele pegou um poema que eu tinha escrito e falou, é uma merda. E era uma merda. E aí ele começou a me emprestar livros, ou me dar livros da Simone. Ele me introduziu. Havia um autor que fazia muito sucesso na época também, entre essa turma intelectualizada, que era o Charles Morgan. Quem lembra de Charles Morgan? Você lembra, Humberto?
Você lembra? Ele fazia muito sucesso. Então, ele me introduziu no Charles Morgan, me introduziu na Simone de Beauvoir. Gente, Memórias de uma Moça Bem Comportada foi um livro que abriu a minha cabeça e me preparou para eu ler O Segundo Sexo logo em seguida. Isso fez a minha cabeça. Eu fui educada à sombra da Simone de Beauvoir, à sombra do pensamento da Simone de Beauvoir. Eu era extremamente livre assim, de pensamento, apesar de ter nascido num lar bastante conservador. Mas eu dizia coisas absurdas desde os 14 anos de idade. Eu dizia assim, eu não vou casar, vou ter amantes, vou ser uma escritora e vou morar em Nova York ou Paris. E aí, evidentemente, meu pai, como todo bom português, eu falava, não vou casar, vou ter amantes. Ele falava, pá, pá, na minha cara. E eu continuava falando que eu não ia. No fim, casei como todo mundo, tive filhos com todo mundo, entendeu? Mas, naquela época, eu era uma adolescente muito rebelde, naqueles anos em que você não podia fazer nada. Eu fumava. Naquela época, a mulher que fumava era puta, pelo menos na Moca. Na Moca, você fumava, era puta. Você usava calça comprida, você também era puta. Então, eu era puta da família, pronto. Mas, voltando ao Décio Bar, às vezes a gente matava a aula e ia assistir filme de cinema novo, filme da Nouvelle Vague. Ele me introduziu a Sartre, ele me introduziu a Camus, ele me introduziu assim, a escritores fundamentais. E ele foi muito importante para mim, mas assim, ele teve uma importância assim, que nem ele imagina, nem ele imaginava que teria tanta importância. Assim. Ele é Fernando Pessoa. E ele tinha um grupo, que era o grupo dos poetas novíssimos, que se reunia na Biblioteca Municipal, ou no entorno da Biblioteca Municipal. Era o Cláudio Willer, o Eduardo Alves Acosta, o Antônio De Franceschi, o Lindolfo Bell, que de vez em quando vinha de Santa Catarina, que também era um poeta novíssimo, o Cláudio Willer, que era um grande teórico, era um cara que lia sociologia, era um cara... E todos eles tinham lido Heidegger, entendeu? Eu não consegui passar da segunda página, para ser gentil e bem desonesta, porque acho que eu não passei da primeira. Mas eles liam, eles falavam 5 idiomas, eles tinham 18 anos. Era uma coisa notável, a cultura deles era tudo que eu queria beber tudo aquilo. Eu nasci para frequentar esse meio, entendeu? Eu demorei tanto para chegar, mas, de repente, eu fazia parte. Fazia parte, não, eu estava ali na periferia. Mas, de qualquer maneira, era assim, foi tão formador. O Roberto Piva também. O Roberto Piva dava festas. E eram assim marcadas por todo aquele ambiente, bem Nouvelle Vague. Então, tinha uma moça... Um dia, o Rui Coelho apareceu. O Rui Coelho, você se lembra dele? O Rui Coelho era da turma do Antônio Cândido, da revista Clima, que importantíssima nos anos 40, aqui uma revista literária também. O Rui Coelho apareceu com uma mulher belíssima, toda de preto, porque parecia uma personagem lá dos filmes de Nouvelle Vague. Eu ficava assim, ficava babando. Eu queria ser aquela mulher de preto, entendeu? Eu acho que eu não fui. Mas eu tinha muita vontade de ser aquela mulher de preto que falava coisas e fazia coisas, era linda, era alta, eu não era. Assim, bom, em suma, o Décio, eu encontrei... Ele entrou na arquitetura, entrou no Mackenzie, na arquitetura do Mackenzie, e eu segui minha vida, me casei 2 anos depois, fui fazer Ciências Sociais na USP, engravidei logo em seguida, então eu estava em 68 na Maria Antônia ainda, a gente estava lá na Maria Antônia, eu com um barrigão desse tamanho, o pau comendo entre o Mackenzie e a USP. E, em suma, a gente foi se reencontrar nos anos 70 na Editora Abril. Ele trabalhava em Playboy e eu trabalhava na Abril Cultural. Fazia enciclopédias, fazia publicações de teatro, ou escrevia sobre teatro, ou sobre artes plásticas, sobre literatura. A gente vai chegar. A gente voltou a ser amigo e se distanciou mais uma vez nos anos 80, mas, assim, a importância dele na minha vida é uma coisa fundamental. Décio Bar, quando eu soube que ele tinha morrido, eu voltei à literatura. Escreveu a meus amigos. Escreveu aos meus amigos, que é dedicado a ele. Acho que eu falei demais. Não, ótimo. Ivan, e eu queria, voltando um pouquinho também a Belo Horizonte, eu achei graça que o seu primeiro livro saiu porque vocês convenceram, em parceria com o Silviane Santiago, né? Vocês convenceram o editor
que poderiam vender 200 exemplares antecipadamente, para que ele pudesse ser lançado. Você, que é um autor traduzido em 5 países, que é engraçado esse começo, né? Ter que convencer o editor que você vende 200 exemplares. Mas isso é comum para escritores que começam. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade pagou a própria edição do primeiro livro, né? Eu não cheguei a pagar, porque o editor... Tinha 200 leitores. Ele dizia que com 200 exemplares a edição estava paga. E não sei se a coisa mudou desde então. Há uma proporção, né, o que eles chamam hoje de break-even, em que, a partir dali, é lucro para a editora. E esse número não é muito mais do que uns 500, 600 exemplares. O resto começa a dar lucro, tanto para o autor quanto para o editor. Uhum. Mas esse começo de... É porque 200 exemplares vendidos foram negociados com o editor. E ficava uma lista na livraria e a gente corria a lista nas famílias de todo o grupo, todo mundo, cada um dando seus 200. Quando chegou no 200, ele editou o livro. Realmente, o livro, para ele, foi uma vantagem, porque ele ficou editando o livro anos e anos e anos sem nos prestar conta. Mas também nunca fizemos, eu e Silviano, questão desses direitos autorais. Para nós, bastava o livro ter sido editado e ter sido bem editado e ter tido boa repercussão. Agora, uma coisa que eu queria falar de repercussão, não sei se você vai falar disso ou vai nos perguntar sobre isso, é sobre a recepção e sobre o trabalho de divulgação que era feito pela imprensa nos anos 60, 70, 80. Diga. Porque eu fiz esse livro, A Festa, numa editora pequena, pequeniníssima, chamada Vertente, do Vladimir Nader, que era ali na Rua Monte Alegre, em Perdizes. Uma portinha. O Vladimir Nader era uma pessoa, é um herói da literatura paulistana, porque ele editou a Revista Escrita, editou vários autores, vários livros, tudo sem ter recursos. E ele se manteve durante muitos anos trabalhando com isso. Quando fizemos A Festa, não precisou de campanha publicitária, de campanha de vendas, de marketing, de nada. O livro se fez, mas tinha uma coisa que era um diferencial. A imprensa hoje ela é irrelevante. Antigamente ela era, digamos, o principal difusor de cultura popular no país. Não só cultura popular, de popularizar a cultura. Então, os jornais tinham 300, 500, 600 milhões de exemplares. Eram lidos por mais de 1 milhão de pessoas. As revistas também. Então, quando você tinha uma avaliação num órgão desses, por pessoas que tinham conceito como críticos, que tinham importância crítica, que eram, enfim, os fundadores de uma cultura moderna brasileira, apareceram na imprensa, tanto no Estadão de São Paulo, no Jornal do Brasil, nas revistas Veja, outras revistas culturais, eles influíam diretamente o público. Hoje nós temos boas revistas culturais, como a 451, tem a Pernambuco, no Pernambuco, tem a Resumo, no Paraná, mas são revistas dirigidas a um público especial, revistas literárias para um público que lê livros habitualmente. Então, não tem essa vasta, né, divulgação que um grande órgão de imprensa tinha. Os professores universitários escreviam críticas, faziam resenhas para as revistas, eles participavam desse processo. Hoje em dia, estamos entregues ao gosto e a notinhas na internet, nas redes sociais. Não há um peso crítico encaminhando leitores para as melhores leituras. É o gostei, não gostei dessas redes sociais.
você comentou que a literatura era hoje uma vozinha no meio da balbúrdia dos meios de comunicação. Dos meios, né? Uma pequena voz sussurrante no meio dessa balbúrdia sonora das redes sociais. E a Adelaide experimentou também essa diferença de repercussão entre a literatura e o audiovisual, né, na televisão. Eu vi você comentar da satisfação que foi quando A Muralha virou de novo um best-seller, depois de virar... Os Maias também. Os Maias, como personagens como Yolanda Penteado, Mário de Andrade, eram falados pelo grande público da televisão. E nesse aspecto, assim, ficou frustrante escrever um livro? Quer dizer, a repercussão que um livro tem ficou diminuída? Como é que vocês vivem esse sussurro aí no meio da balbúrdia? Eu acho, sei lá, que para a gente que viveu a época do suplemento literário do Estado de São Paulo, onde as melhores cabeças escreviam, colaboravam, é muito melancólico, Isso foi acontecendo, isso veio nos anos 60, o suplemento literário ainda tinha expressão até o início dos anos 70. Depois surgiu o Jornal da Tarde, que também era um órgão muito importante para a gente, não só para a literatura, também ele dedicava o caderno 2 você pode falar sobre isso melhor que eu, Ivan, que você trabalhou lá, mas era o jornal, um jornal que tinha uma concepção totalmente, inclusive gráfica, totalmente diferente, e tinha gente muito importante escrevendo. Você tinha o Sábado Magaldi escrevendo sobre teatro, e você tinha os melhores críticos de músicas, de música popular, de música clássica, você tinha de literatura, você tinha no Jornal da Tarde também. Então, agora, quando a gente pega o suplemento, que eu nem sei o nome que dá, Caderno 2 Aquilo, eu tenho vergonha de dar o nome de Caderno 2 Aquilo, porque, assim, entre notas, às vezes tem um encarte de Caderno de Bem-Estar, tudo bem, não tem nada contra o bem-estar, mas é muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo assim, o pouco espaço que é dado à cultura. Porque é o seguinte, você pode ter opiniões nas redes sociais, opiniões na internet, mas o nível de profundidade de avaliação de uma obra, que não era uma resenha, era uma crítica de verdade. Uma crítica não é uma resenha. Uma resenha é outra coisa, entendeu? Então, foi vindo, na verdade, esse negócio foi acontecendo diante dos nossos olhos. Eu diria, como tudo, vai acontecendo diante dos nossos olhos e a gente demora para se dar conta de que parece que é um caminho sem volta, né? Eu sinto muito, sinto profundamente. Eu gostaria de acrescentar que, além do que ela falou, os jornais hoje são irrelevantes. Os jornais também são uma vozinha, né? São uma vozinha, porque eles escondem, mas vende 40, 50 mil exemplares. Não tem um jornal na banca. O cara da banca da minha esquina, ele recebe 2 estados, São Paulo, e devolve 2. Compreende? É terrível. Então, isso não tem mais relevância. A imprensa em papel não tem mais relevância. Eles sobrevivem com as redes na internet. Mas, mesmo assim, não tem o corpo crítico que tinha quando era papel. E qual é o papel do escritor diante disso? Sobreviver. Qual o poder do escritor? Nadar sobrevivendo. Porque a indústria cultural, as editoras estão produzindo bem. Saiu um levantamento feito não sei. Olha, foi um levantamento oficial da Câmara Brasileira do Livro, falando o número de exemplares que eram editados no passado e que são hoje. O volume de hoje é maior, mas tem que ver o que se lê. Você lê a lista dos best-sellers, tem um livro brasileiro. Não é? Se você lê não ficção, tem 2 livros brasileiros no meio dos 10. Enfim, autoajuda, tem aqueles Issa, não sei o quê, mas
é pouquíssimo. Então, a editora, ela se preocupa muito com editar sucessos internacionais, se preocupa muito com volumes para didáticos, né, que são distribuídos diretamente na escola. E, enfim, é um volume que não representa, para os autores de literatura, um grande mercado. É um mercado pequeno, porém, sustenta muitos autores. Tem, por exemplo, a Carla Madeira, de Minas Gerais, é hoje a autora que mais vende por aí. Né? De todo modo, essa plateia que está aqui mostra que há uma avidez pelo que vocês... Há uma procura. Ela tem que saber aonde, quem e qual é a qualidade do que está sendo publicado. Tá? E vocês começaram a escrever num período em que havia censura, né? em plena ditadura, e isso impactou. No começo, a Adelaide teve 3 peças proibidas, né? Ivan começou um romance e parou, né? Começou a festa e só foi retomar quase 10 anos depois, né? E eu queria saber se agora alguma coisa inibe, alguma coisa como esses esquadrões digitais, esse tipo de ataques anônimos, inibe vocês como a censura inibiu? Eu não frequento redes sociais, por insistência do meu filho mais velho, que me colocou no Instagram. Agora eu tenho, mas eu sou absolutamente incompetente. Não adianta eu ter, porque eu sou a tia do Zap, né? Isso é o máximo até onde eu vou, entendeu? Mas eu não sei manusear aquele negócio. Do Instagram eu acho difícil. Mas, assim, olha, para falar a verdade, eu estou me lixando, tá entendendo? Eu estou me lixando se gosta, se não gosta, que se patrulha, eu quero que se foda, com todo respeito. Sabe? Não estou nem aí. Estou nem aí. Eu continuo, sei lá, olha, faz muito tempo que eu não escrevo um livro. Em compensação, eu estou lendo, eu estou fazendo, terminei o roteiro, vou voltar a trabalhar um pouquinho no final dele, mas já terminei o roteiro de um livro maravilhoso, do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, que se chama Em Nome dos Pais. É um livro excepcional, onde ele resolve revisitar a história do pai e da mãe no início dos anos 70, 1972, quando eles foram presos. Eles estudavam na Universidade Federal de Espírito Santo, ele no 4º ano de Medicina, ela fazia filosofia ou história, não me lembro bem, mas não importa, porque todos eles acabaram no jornalismo, até por falta de opção de voltar à faculdade e terminar o curso. E eles foram presos e foram barbaramente torturados. E o Bruno Barreto comprou os direitos do filme. E ele me procurou para fazer o roteiro. E eu me senti tão grata a ele, porque é de volta ao começo, você está entendendo? Eu comecei a escrever sobre essas pessoas nos anos 70. E termino um roteiro onde eu volto ao começo, eu volto a falar sobre essas pessoas, que, sem dúvida, são, de longe, os principais personagens da minha obra, não só literária, que é muito pequena, mas no teatro também, e também na televisão. Eu falei muito sobre essas pessoas, e vou voltar a falar. E voltei a falar. Então, é assim como se fosse assim, está tudo certo, um ciclo perfeito. Eu estou naquilo que eu conheço, eu estou com essas pessoas. Veja bem, eu não fui nem para a luta clandestina, nem fui presa política, nem nada. Quer dizer, o tipo de apoio que a gente dava era de outra natureza. A gente protegia as pessoas, dava fuga às pessoas, guardava as pessoas em casa, sei lá, ou em casa de conhecidos. Era o que a gente fazia. Depois que eles saíam do presídio, a maior parte, e os que tinham sido aposentados das grandes universidades, como era o caso do José Américo Malta Peçanha, que foi entre aspas, aposentado da Federal do Rio de Janeiro, professor Angelo Ritt, eles iam trabalhar na Abril. Uma grande parte das pessoas iam trabalhar na Abril. A grande imprensa abriu a porta para essas pessoas. A gente convivia com eles, trabalhava com eles, ficava amiga deles, ficava amante deles, quer dizer, a gente tinha uma relação de absoluta intimidade, para não dizer promiscuidade. Então, essas pessoas voltaram à minha convivência. E eu agradeço, assim, do fundo do coração,
possibilidade de resgatar. E neste momento que a gente está vivendo e que a gente viveu nos últimos anos, se esse filme for realizado, e a gente espera que seja, porque o Bruno Barreto é um diretor que realiza e produz, e vai ser uma coisa maravilhosa para voltar, para que as pessoas vejam, as pessoas deste país, onde há tanta negação, onde há tanto absurdo divulgado pelas redes de comunicação, com milhões de pessoas aderindo, sem saber por que estão aderindo. Acho tão importante voltar a falar sobre isso. Voltar a falar e, sobretudo, dizer, não se esqueçam disso. Não se esqueçam. O grande objetivo do livro do Mateus é esse, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. E eu me sinto parte dessa missão também, sim, para que nunca mais aconteça. Eu não sei se a gente vai ter essa força, mas, de qualquer maneira, eu acho tão fundamental a gente retomar aquilo que aconteceu há 40, 50 anos, que vocês não imaginam. Sou muito grata à vida e ao Bruno por esse convite. Ao Mateus, à Miriam. Ivan, eu não sei se você se importaria de contar um episódio que você escreveu sobre esse momento, quando você e o Geraldo Mayrink foram buscados nas suas respectivas redações para ser interrogados. Você pode contar isso? Posso. O Geraldo Mayrink e eu trabalhávamos na imprensa nesses anos chamados de chumbo. Era eu no Jornal da Tarde e ele estava trabalhando na editora Abril, me parece. Tá. Então, uma noite me chamam lá na redação, que estava sendo chamado pelo órgão de segurança para descer, que era para fazer um depoimento na Operação Bandeirantes. Né? Então, eu desci, passei antes no Rui Mesquita, ele falou, pode ir e tal, vamos ver, vamos esperar, espero que você volte logo e tal, vamos ver. Ele falou assim, estamos aqui supervisionando. De olho. O Geraldo Mayrink já estava no carro. Então, fomos levados, encapuçados, uns homens todos de metralhadora, revólver, tudo do lado assim, e falava, vocês não podem trocar uma palavra. Então, tudo bem. Descemos lá dentro de onde era a Operação Bandeirantes, ali na Rua Tutóia, e esperamos um pouco, tiraram a capuz, botaram a gente numa sala, os dois juntos, não falem um com o outro. Tá bom. Aí, eles separadamente nos chamaram numa outra sala para um depoimento. O que eles queriam saber era a nossa relação com o Fernando Gabeira. Qual era o nosso nível de relação passado e atual com o Fernando Gabeira. Aí, eu contei a minha parte detalhadamente, porque eu era, inclusive, sou padrinho de casamento dele em Belo Horizonte. Então, temos um conhecimento muito antigo, muito antes de qualquer envolvimento dele com política. O Geraldo Mayrink falou depois de mim e repetiu histórias semelhantes, que eles eram, inclusive, da mesma cidade, Juiz de Fora. Aí demorou pouco tempo também, não foi um depoimento longo, e ficamos na sala e os caras falaram, bom, antes eles preveniram, se a história de um não bater com a história de outro, vocês vão lá para baixo. Lá para baixo era o horror, né, que todo mundo sabe. Mas nós estávamos aparentemente tranquilos, porque nós não tínhamos nenhum envolvimento com Fernando Gabeira pós-sequestro do embaixador americano. Nem falado ao telefone. Aí foi uma mentira, porque uma vez bateu saudade nele, ele veio morar em São Paulo, e eu e a minha mulher de antigamente, nós demos uma volta com ele pela cidade
para falar como estavam os amigos. E ele clandestino. ele absolutamente clandestino, bigodes enormes, bigodes tipo Camilo Castelo Branco, ou Nietzsche, aquela coisa. E aí, esse passeio terminou a gente o deixando lá em Santa Amaro, perto do bonecão lá do Santa Amaro, do Bandeirante. Então, eles falaram, vocês, se a história não bater, vocês vão descer. Aí voltou o Geraldo Marinho e falou assim, não, está tudo bem, vocês vão ser liberados, mas só amanhã, porque aqui não tem um datilógrafo para passar para vocês a termo as suas declarações. Eu falei, poxa, a gente pode bater. O Geraldo, não, eu bato. O Geraldo Marinho, que é um veloz, era, né? Um veloz datilógrafo, mas veloz como eu não conheci. Ele foi lá para dentro, primeiro fez... E também um jornalista muito rápido, de redação muito rápida, precisa, correta. Em minutinhos, ele bateu nossos 2 depoimentos, né? O cara leu, tá bom, então conforme, pode ir embora. Ele se ofereceu, eles aceitaram, ele bateu e nos dispensaram. Se ele não fosse o datilógrafo que era, nós íamos dormir lá, sabe-se lá com que consequências, né? Porque a turma do outro dia não sabe nada da turma de antes, que eles passam um serviço muito mal passado. Aí saímos andando, pegamos um táxi que passou e fomos. Agora, enquanto eu estava lá, tudo que eu tinha de livro, de cartazes, de qualquer coisa que insinuasse uma posição política mais participante, jogaram tudo fora. Da minha casa, jogaram tudo fora. Eu fiquei sem, digamos, imprensa alternativa. Até números de binômio, essas coisas, números de Pasquim, tudo fora. Mas tudo bem. Você viveu sensações de perigo, assim, Adelaide, próximas? Não, graças a Deus Mas não. viu pessoas, né? Não, vi pessoas, assim, algumas pessoas a gente deu cobertura para sair da Abril, porque os caras apareciam lá e para pegar no prédio da Marginal, isso 69, 70, 71 foram os piores anos, dizem. Acho que todo mundo que depois, posteriormente, foi preso, passou o diabo também. Agora, para vocês terem ideia, eles mesmos dizem que foram os piores anos, o que era. Então, a gente dava cobertura para o pessoal sair pela escada de incêndio. Já tinha alguém esperando lá embaixo para pegar... eu me lembro da Irede. Você lembra da Irede Cardoso? Lembra da Irede Cardoso? Eu lembro como é que ela saiu de lá, no Fusca. Num Fusca, não me lembro mais de quem. Eu acho que o Juca Kfouri teve alguma participação aí, porque ela trabalhava no DEDOC. Mas, assim, do jeito que foi, a gente fazia isso. Dava cobertura. O pessoal chegava, entrava na redação, e se a pessoa não estava na redação, se a pessoa estava assim, automaticamente se levantava. Era muito... Eu vou te falar, é inacreditável aquilo que a gente viveu. É inacreditável a falta de liberdade, a falta de segurança total. De segurança. Você saía de casa e não sabia se você ia voltar. Eu me lembro que quando a gente... Isso em 75, quando a gente foi para a missa, o culto ecumênico do Herzog, a minha mãe, que era muito religiosa, ficou rezando de terço em casa para não acontecer nada comigo. A gente foi lá para a Praça da Sé, você também estava. E, assim, aqueles fotógrafos naqueles prédios que ainda havia, aqueles prédios da Santa Helena, ali, todo mundo fotografando quem estava presente no culto ecumênico, tinha milhares de pessoas. Mas cada janelinha daquelas tinha um fotógrafo ou 2 fotografando cada pessoa que estava lá. É intimidador, né? Uma coisa do jornal foi morto o Luiz Berlini. Trabalhava conosco, foi capturado ou sequestrado num dia desse e morto lá na Pandeira. O primo do Carlinhos Brickman, o Chain, né? Chael Chain, também foi morto. Né? A gente
tinha relações com pessoas próximas que foram massacradas. Antônio Benetazzo também, Antônio Benetazzo, que dava aula na USP. O próprio Vlado. Né? O próprio Vlado. Ivan, você escreveu, quer dizer, comentou, quando lançou A Casa de Vidro, que queria corrigir alguma coisa que não tinha ficado bem clara em A Festa, que era que a crueldade e a violência não tinham começado no Brasil na ditadura, que sempre havia um Estado lá, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Quer dizer, que a nossa índole já é violenta? É uma verdade que é escondida na história do Brasil. Eu retomo, desse livro, esse assunto, né? Porque esse livro, A Casa de Vidro, tem 5 histórias que eu chamei de 5 histórias do Brasil, fazendo uma paródiazinha com história do Brasil que não é contada como é contada aqui. Então, são 5 formas, 5 maneiras de opressão que havia dentro da sociedade brasileira, né? Opressões tipo homem sobre mulher, pobre sobre rico, gordo sobre magro, não, magro sobre gordo, essas coisas esses preconceitos embutidos e, às vezes, escondidos, às vezes não escondidos. Nesse livro aqui, eu volto a tocar no assunto, dizendo que a história do Brasil é cruel. Se fosse contada como aconteceu, os livros de história seriam proibidos para menores, os livros, porque são coisas absurdas, né? Da Guerra do Paraguai, as matanças depois da Guerra do Paraguai, as matanças dos farroupilhas depois das batalhas, né? Então, um amigo meu, Tabajara Rosa, escreveu um livro que ele conta que um executor, um cara que matava, o serviço dele era matar, degolar pessoas depois das batalhas, no dia seguinte das batalhas. Os prisioneiros eram sumariamente degolados. Então, essas histórias não são contadas nos livros de história, mas elas existiram, tanto nas revoluções do Nordeste, do Norte, da Bahia. Todos esses movimentos tiveram crueldades, né? Houve crueldades incríveis, mas não há destaque para essa crueldade brasileira. E eu volto ao assunto nesse livro, e está presente nesse A Casa de Vidro. A Casa de Vidro, né? Inclusive, tem uma história que dá nome ao livro, que chama A Casa de Vidro, que é uma experiência que o governo militar faz de tirar as paredes, né? Aí não seriam mais os porões, tirar as paredes, botar paredes de vidro, para que todo mundo visse e aprendesse que não era para desafiar o governo, para fazer qualquer coisa contra as determinações, exigências, a ideologia do governo. Então, essa Casa de Vidro é simbólica. E eu quero dizer que a tortura não foi uma coisa só por causa da crueldade de alguns. Era um sistema. Era um sistema até baseado em ciência comportamental, né, psicologia comportamental, que o que você aprende vendo, você assimila e assimila fortemente. Então, esse livro daqui e o de lá argumentam isso, a crueldade inerente ao povo brasileiro. Esse povo cordial, que todo mundo fala e tal coisa, hoje se discute muito o racismo presente, né? Digamos, as camadas mais atingidas pelos preconceitos, que são os negros, quilombolas, os indígenas. Então, esse preconceito que está sendo agora abertamente falado, abertamente cobrado, né? E eu acho até razoável que uma parte da literatura moderna, do apoio à literatura moderna brasileira, está sendo dado a autores negros, indígenas e LGBT. Eu acho que é dar uma oportunidade para que essas vozes apareçam, merecidamente apareçam. Olha, a gente vai ter um tempinho aqui para responder brevemente algumas
perguntas. As perguntas são anônimas? As perguntas são anônimas. Alguém pergunta que conselho vocês podiam dar a alguém que possui o projeto ou o sonho de se preparar para ser escritor. E alguém pergunta se o jornalismo acabou. Bom, eu vou falar primeiro, apesar de já ter falado muito. O jornalismo não acabou, o que acabou foram os jornais, né? E a outra pergunta é sobre... Como se preparar para ser um escritor? Ler. Ler muito. Ler principalmente poesia. Eu acho que a poesia tem um poder de colocar a pessoa, o leitor, em contato com soluções linguísticas, soluções rítmicas, soluções de descoberta da relação íntima de palavras que aparentemente não tinham relação umas com as outras. A poesia é reveladora. Então, acho que principalmente ler. Agora, quando eu falei que os jornais acabaram, mas os jornalistas estão aí. Mas é que não há investimento no trabalho jornalístico. Não há um jornal que, como fez o Jornal da Tarde, vamos fazer uma estrada lá na Amazônia, atravessando a Amazônia. Mandamos 2 repórteres para lá, viveram 1 mês abrindo estrada junto com os caras. Esse investimento... tem um movimento de redescoberta do cangaço, detalhes novos do cangaço, os lugares, os parentes, as coisas. Botamos 2 repórteres lá no interior da Bahia, no interior de Sergipe, no interior de Pernambuco, para revelar as histórias do cangaço. Então, eu acho que falta investimento. Falta investimento porque os jornais não têm mais o retorno publicitário que tinham. O jornal tinha 300 páginas, Estadão, mas o número de páginas para leitura eram sempre as 30 páginas. As outras 270 eram anúncios. Dinheiro que entra. Esse dinheiro não entra mais. Adelaide, algum conselho que você daria para um jovem escritor? O mesmo que o Ivan deu, leiam muito, mas eu vou mais. Leiam muito poesia, mas não só poesia, leiam de tudo. Eu acho que vocês devem ir muito ao cinema, vocês devem ver muita coisa boa, muita série boa, muita série de qualidade. Sei lá, uns anos atrás eu diria assim, escutem muito samba-canção, muito bolero, vejam não só os bons filmes como os maus filmes, leiam todo tipo de literatura, porque é o seguinte, de boa literatura e de má literatura, porque, na verdade, quando eu fui para a televisão, aquilo que me ajudou mais foi a má literatura que eu li. Foi a má literatura. Porque o grande resgate que eu fiz com a grande literatura foi quando eu propus que a gente fizesse uma minissérie sobre os maias. Isso foi assim um momento maravilhoso, que a televisão te dá essa possibilidade de você apresentar grandes autores e grandes obras para um grande público. Aí é notável. Mas na novela, gente, com toda a franqueza, foram os boleros da vida, os samba-canções, as radionovelas que eu escutava antigamente, que a minha mãe adorava na Rádio São Paulo. Isso nos anos 50. Entendeu? Toda essa vivência que eu tinha de ver novela também, as novelas da Tupi, tudo isso, de ler muito folhetim, ler aquelas merdas dos livros da minha mãe, que era sobre a coleção das moças, entendeu? Madame Delis. Aquilo tudo é formidável para quem quer ir para o audiovisual, gente. Eu realmente... Quem quer escrever novela, quem quer enveredar pelo audiovisual, vejam também, leiam também esses livros, que eles são importantes, eles são formadores. Tudo é alimento, né? Tudo é alimento. O bom e o mal. Aquilo que fazem a você de muito bom e aquilo que fazem a você de muito mal. A gente sempre se vinga, entendeu? Que a vingança é uma maravilha. Tem gente que escreve por raiva. Eu já escrevi com muita raiva, eu já escrevi com muita dor de corno, eu já escrevi com os piores sentimentos, mas isso faz parte do humano. E tudo que é humano alimenta a literatura. Então, é o seguinte, o meu grande conselho é o seguinte, leiam muito e vivam muito. Vivam intensamente, se joguem, não tenham medo de se jogar.
Não tenham medo de certos abismos, né? Aqueles abismos que a gente estava comentando com o André Del Fuego, os certos abismos. Né? Se joga, entendeu? Aí você vai ter material aberto para escrever, porque a principal nutrição está aqui, entendeu? É você que dá. E você pode fazer grandes obras baseadas assim, em casos, em histórias bem chinfrins, bem histórias. Porque o importante não é o que na literatura, o importante é o como. É como o tratamento que vocês vão dar. Pode ser assim, a coisa mais rastaquera, mais chinfrim. Mas se você pode dar um tratamento de alta literatura a esses temas. É isso que eu tenho a declarar. Vamos encerrar aqui. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Paulinho vai anunciar a próxima mesa, né? Pode encerrar, pode encerrar. Tá. Eu só queria fazer uma pergunta, sim ou não. É bom ser escritor? Eu acho que é tudo de bom, a vida, e a gente se aproxima tanto das pessoas, acho que essa experiência é fundamental, eu diria, para a nossa própria vida. É o que nos alimenta. É bom, com restrições. Uma força da natureza. Obrigado, bom. De ideal